dia, querido, tudo bom? 16º dia dos nossos 40 dias de jejum e oração. A gente ainda está pensando um pouco sobre a questão das fortalezas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fortaleza do vício. A gente vive numa sociedade que é muito impulsionada, né, para esse tipo de coisa. Facilmente as pessoas ficam viciadas. Você vê crianças, bebezinhos, né, que são estimuladas com celulares e aí você percebe uma dependência muito grande de um determinado recurso, como no caso de um bebezinho. E aí o pai e a mãe, para se ver livre do problema ou do choro ou daquela situação, acaba então dando o celular para o seu filho. Aquilo vai criando uma dependência e um vício muito grande naquela criança. E a gente vive uma sociedade onde as pessoas quase não interagem mais, né? Tudo é feito de forma virtual, né? E a gente percebe também que as redes sociais, que parece que nos aproxima, mas na verdade nos isola, também cria uma certa dependência nas pessoas e tantas outras coisas. Eu posso citar aqui pornografia, eu posso citar aqui jogo vicia, eu posso citar masturbação e tantas outras coisas. E sabe que é interessante na fortaleza do vício? É que ela está interligada com outras fortalezas. Então, às vezes, né, pode ser que a pornografia esteja totalmente ligada ao alcoolismo, que também é um vício. Tem a questão das drogas. Antigamente, vício era só quem usava drogas, né? Ou alcoólatra. Hoje em dia, não. Muita coisa vicia. Tem muito homem casado viciado em muita porcaria, levando o lixo para dentro do seu casamento, assim como mulheres também. Então é importante fazer esse autoexame, orar ao Senhor e perguntar para Ele que tipo de vícios você tem adquirido no decorrer aí da sua vida cristã ou que coisas você ainda não se despiu que precisa então ficar livre disso. Olha só que interessante. Lá em Romanos capítulo 6, verso 12, Paulo diz o seguinte: portanto, não permitam uma escolha que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Olha só, é uma escolha. O pecado, ele quer estimular e ele quer escravizar. Então você precisa se posicionar. Não permita que isso aconteça. Não deixe que esse tipo de coisa tenha vazão. Você pode até sentir a vontade de fazer determinada coisa. Isso é humano. O que você não pode é ceder à tentação. Jesus foi tentado. Nós somos tentados diariamente. Mas o que a gente não deve permitir é que essas coisas comecem, então, a ter vazão, a ser saciado dentro do nosso coração. E aí, então, virar um ciclo vicioso. É isso que a gente não quer. Mas se você permitir, isso vai acontecer. Lá em Gálatas 5,13, Paulo também ensina o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O que significa isso? Que esse tipo de situação, falando hoje do vício, não tenha poder, domínio sobre a tua vida, sobre as tuas ações, sobre as tuas atitudes. É isso que Paulo está falando. Que a liberdade em Cristo é justamente a libertação disso tudo. Você não precisa ficar dependente dessas coisas. Eu gosto muito, né, Pastor Edson Queiroz, que me inspirou a fazer os 40 dias e eu fiz durante muitos anos com ele. Ele sempre falava a respeito, né, do cigarro e ele mostrou para a pessoa que fumava que ela era escrava e ele não. Aí a pessoa pergunta para ele: você pode fumar se quiser como crente? Ele falou: eu posso. Como cristão, eu posso. E por que você não fuma? Porque eu estou livre. Agora você pode parar agora
Ele falou: eu não consigo, eu sou escravo do cigarro. Essa é a diferença. Em Cristo, nós temos essa liberdade, essa libertação. Então é por isso que Paulo fala: vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, se Deus te tirou disso ou daquilo, desse vício, daquela fortaleza, glória a Deus, mas não permita, né, que isso volte a dominar a tua vida. Não seja como um cão que volte até o seu vômito. Não, seja livre em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui com dois textos de Paulo, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, e depois de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Olha que interessante o que Paulo trata com essa igreja. Tudo me é permitido. Olha só a liberdade. Você foi chamado para a liberdade. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Né? Eu não vou ser escravo de vícios. Eu até posso fazer as coisas, mas eu não devo fazê-las. Né? Eu não posso ficar arriscando a minha liberdade. Então eu me mantenho firme no meu posicionamento. 1 Coríntios 10, 23, muito legal. Também usando essa frase bem legal do tudo é permitido. Aqui, ó. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, quando você orar ao Senhor nessa manhã, peça para Ele trazer ao teu coração as coisas que você tem percebido que tem se tornado hábitos. Talvez você vive maratonando aquelas séries. Você deixa de ler a Bíblia, você deixa de ter comunhão com as pessoas, até mesmo com a família, simplesmente para passar o dia inteiro assistindo aquele negócio. Né? Você vai almoçar, você está preso no celular. Talvez o celular, a rede social esteja exercendo um certo poder sobre a tua vida. Algumas pessoas são viciadas em jogos. Tome cuidado com esse tipo de coisa. Ou em qualquer outra prática, qualquer coisa que comece a dominar, entrou na tua vida de uma maneira sorrateira e hoje está exercendo controle. Isso é fortaleza. Não permita que esse tipo de coisa domine a tua vida. Você precisa ser cheio do Espírito e somente o Espírito de Deus deve dirigir a tua vida. Pense nisso, ore sobre isso e peça para que o Senhor te liberte nessa manhã, nesse momento de devocional, em nome de Jesus, tá bom? Tenha um bom dia e depois pode usar o grupo lá dos 40 dias para contar os testemunhos pra gente. Coisas que Deus tem respondido no teu período de oração, de jejum, vai abençoar muito as outras pessoas do grupo, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã estamos juntos de novo.